2, 3. Foi. Bom, agora a gente está começando aí as resoluções de Renascimento, crise da Idade Média, feudalismo, reforma e antigo regime. Vamos começar essa jornada com essa primeira questão, tá? Vamos lá. A partir do... Primeira questão, tá? Pega a fichinha de vocês, aquela fichinha da aula que está com 10 questões e vamos resolver. A partir do século... Deixa eu pegar aqui umas paradinhas aqui para poder marcar. A partir do século X, mas principalmente do XI, é o grande período de urbanização. Prefiro utilizar esse termo mais do que o de renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, não há continuidade entre Idade Média e Antiguidade. Tá? Bom, o que é que o autor está falando aqui? Nesse período, século X, século XI, nós temos justamente o que a gente acabou de chamar de quê? De Baixa Idade Média, BIM. É aquele período em que começa a haver o surgimento de algumas cidades. Beleza? Você já entendeu isso aí. E aí, vamos seguir um pouquinho mais. A respeito das cidades medievais, após o ano 1000, é correto afirmar que, vou lembrar o seguinte, após o ano 1000, ele está colocando aqui muito claramente um vestígio para você interpretar essa questão. Ano 1000. A gente falou que a Idade Média, deixa eu colocar aqui, Idade Média, ela foi do século V até o século XV, né? Então, século V ao século XV. Ele está falando 1000. Quando ele fala de ano 1000, ele está falando justamente de quê? Vai. Ano 1000. Qual é o século? Lembra sempre disso aqui, Pegou 1000, você corta os 2 zeros e é século X, tá? Então, a questão está falando ano 1000, século X. O século X é justamente o período de transição entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Confere comigo? Então, é o início da Baixa Idade Média, do declínio do feudalismo e tudo mais. Vamos lá. A respeito dessas cidades nesse período, é correto afirmar. Vamos lá, Brian. A. Tornaram-se... Vai, segue. Tornaram-se centros econômicos e financeiros e vinculados às rotas mercantis e à produção agrária das áreas rurais próximas. Perfeito. Isso aí, as cidades medievais surgiram justamente em torno dessas áreas rurais também, nas áreas urbanas, faziam esse comércio, a ligação do campo com a cidade fazendo comércio, e se tornaram os grandes centros econômicos e financeiros dos fins da Idade Média e na Idade Moderna também se tornaram-se o centro. Né? E lembra desse detalhe, né? Como a gente bem falou, né, agora há pouco, como o Brian falou que tem essa lógica, quando você fala de campo, e é uma lógica, né, bem infraestrutural, né? O campo, ele vai fornecer insumos que serão comercializados na cidade. E foi justamente aquela palavrinha que a gente falou, né? O excedente, não é isso? O excedente. O cara produz no campo e vai vender na cidade esse excedente. Então, a produção agrária, né, sendo ali exportada, né, aliás, levada para áreas próximas, onde surgem as feiras que viram cidades. Então, letra A, totalmente correta. Vamos lá, letra B, o que está errado? Eram fundamentalmente sedes episcopais e centros administrativos do Sacro Império Romano Germânico. Vê só, cabeção. Sedes episcopais é como se você dissesse que a igreja, né, na verdade, ela foi o cerne, né, a origem dessas cidades. Como se todas as cidades tivessem surgido dessas igrejas ou ao redor das igrejas. Algumas sim, mas não é uma generalização. Lembra que muitas cidades surgiram ao redor de feiras, algumas de igrejas. E mais, dizer que, em geral, as cidades, além de surgirem ao redor da igreja, né, centros, sedes da igreja episcopais, também eram centros administrativos de um império católico, é falso, né? Esse Sacro Império Romano Germânico foi um império que surgiu justamente no final da Idade Média, ali, na segunda metade da Idade Média, que era um império que reunia reinos católicos, territórios católicos. Então, não procede dizer que as cidades eram fundamentalmente católicas ou sedes desse reino católico. Falso. Brian, C. Letra C, tornaram-se núcleos da produção industrial que começou a desenvolver-se, sobretudo no norte da Itália, a partir do século XI. Galera, produção industrial, não, né? Produção industrial só começa a partir do século XVIII com a Revolução Industrial e vai seguindo o século XVIII, XIX até hoje.
Então, não é produção industrial. Aí você está ainda na lógica do comércio. É a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, que a gente chama também de mercantilismo. Essa é a fase. O industrialismo vai vir depois dessa fase aí, beleza? Por isso que está errado. E outra coisa, começou a se desenvolver, sobretudo, no norte da Itália. A Itália, caso fosse a lógica aí falar de indústria, a Itália começou a se industrializar tardiamente, só no século XIX, foi um dos últimos países a entrar na lógica industrial dentro da Europa, beleza? Então, a letra C aí está toda errada, principalmente a parte que fala de produção industrial, porque está fora do tempo, né? Produção industrial é só a partir do século XVIII, dos anos 1719 para frente. Então, está errado. Vai na letra D, Brian. Letra D, tornaram-se os principais entrepostos do comércio de escravos africanos. Galera, comércio de escravos africanos, a escravidão moderna começa na Idade Moderna, beleza? Então, não há ainda esse comércio africano. Ele vai começar lá pelo século XVI, vai se intensificar no século XVII. Também é uma questão aí que está fora do tempo. Isso vem depois. Desde o início das cruzadas. Não, né, velho? Não tem sentido também, já que as cruzadas são ainda na Idade Média e fazem parte ali dos conjuntos de acontecimentos do fim da Baixa Idade Média, dessa transição. Mas, de fato, a escravidão se dá mesmo, a escravidão do negro africano se dá na Idade Moderna, a escravidão moderna a partir do século XVI, principalmente. Letra E, vou também? Pedro? Tá baixinho teu áudio aí, hein? Letra E. Tá baixo. Letra E, tá baixo ainda. Apresentaram-se como legado das polis gregas e das cidades romanas da antiguidade. Meu irmão, volta lá no texto. Ele está dizendo que não há ligação, não há continuidade entre as cidades antigas e as cidades medievais. Não é isso que ele está dizendo no texto? Cadê? Tu botou aí, Pedro? Deixa eu ver aqui a parte. Ó. Não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade. Pô. Então, eu não posso dizer que a cidade que se apresenta como legado das polis gregas. Se é um legado, então tem ligação. Então, tem transição aí de informação e de cultura. Como ele está dizendo que não há essa ligação, então não pode ser um legado das polis gregas. É um outro acontecimento de uma outra época, beleza? Então, não é um legado das polis gregas e nem das cidades romanas. Então, a letra E também está incorreta. Sobra aí a letra A, né? Como gabarito. Beleza. Então, tá me ouvindo bem agora, Brian? Dá para ouvir, mas não está naquela altura da sua voz. Eu também não estou conseguindo. Eu fui buscar um outro fone aqui, porque eu também não estou ouvindo a tua voz tão alta. Melhorou agora? Agora ficou alto. A minha tá viosa também. Não, deixa eu perguntar pro pessoal, vocês estão ouvindo a mim e a Brainer bem, não? Tá, né? Não, hein? Não, tem gente dizendo que sim, olha. Todo mundo tá dizendo sim. Agora sim. Eu não tô ouvindo bem Brainer hoje, dia todinho também, ele não tá me ouvindo bem. Eu acho que é alguma coisa... Ficou ruim agora só, pô, tá bom, viu? Acho que é beleza. Aí eu fui correr atrás de um fone agora para poder corrigir isso aqui, para ver se melhorava para mim. Tá melhor. Eu tô com um headset e um fone de ouvido, tá uma coisa bem, né? Enfim, vamos embora, então. Letra A, tá? A letra correta. Vamos agora para a próxima questão. Questão 2, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Questão 2. Vai, Brian. Vamos lá. Por volta do final do século XIV, teve início uma transformação profunda no gênero de vida das classes privilegiadas. Os castelos deixaram de ser fortalezas e se tornaram residências de lazer no campo. Seus fossos foram cobertos e suas torres transformaram-se em ornamentos. As famílias ricas tinham, além disso, solares na cidade, ou seja, era um tipo de habitação luxuosa para habitar também aí, onde passavam uma parte do ano. Os divertimentos tornaram-se menos guerreiros. O torneio foi substituído pelo carrossel, exercício de habilidades a cavalo vindo da Itália. O jogo de combate transformou-se na esgrima com espada de origem italiana, modificada na França. As transformações assinaladas pelo texto sujeito. Primeiro ele está falando aí das transformações saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Ou seja, se eu estou entrando numa nova época, num novo estilo de vida, é óbvio que, como
como ele está dizendo aí, o gênero de vida, o modo de ser, a ética, né, esse modo de ser, esse modo de existir, ele vai se modificar. Então, acho que aquelas coisas que eram antigas vão ter outros usos, né? Os castelos deixam de ser fortalezas e passam a ser residências, como ele está falando aí, né? O carrossel, o combate deixa de ser algo que vale de verdade e passa a ser um divertimento, né? Passam a ver a luta de esgrima, como ele está falando aí. Então, ele está falando aí, basicamente, das mudanças de costume que toda época sofre, que toda transição de época sofre, né? E as coisas antigas vão tendo desuso ou então vão tendo novos usos de acordo com a cultura nova que está surgindo, né? Aí ele quer Vamos lá, saber... então, resolver. As transformações assinaladas pelo texto sugerem, como o Brian bem disse, essas transformações, essas mudanças. O que antes era algo belicoso, né, Brian? Daquela sociedade chamada de estamental, da nobreza que vivia da guerra, hoje é turismo, hoje é diversão, é entretenimento, né? Então vamos embora. A extinção das famílias nobres medievais com a ascensão social da burguesia, de comerciantes e industriais. Vê só, galera, se a questão está falando dessa mudança que deriva da crise do feudalismo, da crise desses hábitos feudais, ou do desuso ou transformação do uso de muitas características medievais, enfim, não se pode falar que houve a extinção das famílias nobres. É bom lembrar que, de maneira mais imediata, com o surgimento da burguesia, essas famílias não foram extintas. Esse senso de nobreza, para você ter ideia, ele pertence até hoje, tá? Se você parar para pensar, hoje, bota aqui o abreviado, hoje, na Europa, ainda existem 12 monarquias. Só para você ter ideia, hoje na Europa ainda existem 12 monarquias. Ou seja, quer resquício maior do feudalismo que essas monarquias ainda hoje? Né? Então, assim, não se pode dizer que houve essa extinção. Falso. E outro detalhe, nesse primeiro momento do qual a gente trata, esses industriais eles só surgem na idade, finalzinho da Idade Média e início da Idade Contemporânea com a Revolução Industrial. Então, cuidado aí ao falar da extinção dessas famílias nobres. Na verdade, essas famílias nobres persistiram, mas seus hábitos foram transformados. Letra B. A pacificação das disputas entre estados como resultado da evolução cultural da sociedade europeia. Aí vem um conceito que eu gostaria de abordar com vocês e refletir. Essa evolução no sentido cultural. Cuidado, tá? Cuidado. A gente não pode falar sociologicamente, por exemplo, que houve uma evolução de culturas. As culturas elas não tendem a evoluir. Esse conceito de evolução é um conceito positivista, preconceituoso, tá? Na verdade, as culturas tendem a se transformar, a sofrer o quê? Elas sofrem mutações ao longo do tempo e não necessariamente evoluções ou involuções. Quando você fala que uma cultura, por exemplo, o índio que antes só falava tupi, agora aquela nação indígena fala português brasileiro, você diz, ele evoluiu e agora fala português brasileiro. É como se você estivesse falando que o estágio do tupi era um estágio incivilizado ou inferior. Cuidado com esse detalhe aí. Isso por si só já derrubaria a questão. Agora, um outro detalhe. Essa mudança dos hábitos de guerra medievais, que hoje se tornaram entretenimento, essas mudanças se deveram à pacificação entre os estados, quer dizer que as guerras entre estados deixaram de existir? Falso, né? Não. Se você olhar até pouco tempo atrás, na década de 90, falando de Europa, nós tínhamos, por exemplo, as guerras no leste europeu, perdão, a guerra da Iugoslávia, né, Brian? Por exemplo, a guerra do Kosovo, a guerra na Croácia. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, não é porque necessariamente... Não é porque esses hábitos de guerra mudaram que necessariamente as relações se tornaram pacíficas. Falso. Outros instrumentos e outras formas de fazer guerra surgiram ao longo dos séculos. Então, falso. Letra C, Brian. Vamos embora, meu irmão. A passagem do poder político descentralizado para a centralização política do absolutismo monárquico. Perfeito, letra C. O que é que ele está falando? Lembra que Pedro falou aí que na Idade Média o poder era descentralizado, na mão dos senhores feudais. O rei era só figurativo. Só que aqui, galera, há um novo contexto. A nobreza está decaindo, a nobreza não tem mais força e a burguesia está crescendo. Então, nenhuma dessas classes tem condições de uma sobrepor a outra. Então, tanto para a burguesia, quanto para a nobreza, quanto para o próprio rei, a centralização política vai se tornar importante, porque eu centralizo os impostos, eu centralizo a cobrança, eu centralizo o exército,
Então começa a surgir um movimento lá no fim da Idade Média de formação de monarquias. E essas monarquias centralizadas vão se tornar monarquias nacionais e depois vão se tornar monarquias absolutistas. E aí a gente tem o conceito de absolutismo, que é esse rei que está acima tanto da nobreza quanto da burguesia. Mas é importante lembrar sempre que o rei é um nobre. Então, o absolutismo é ainda um estilo de governo aristocrático, já que o rei sai da nobreza, a própria nobreza que foi colocada nos cargos públicos, beleza? Então, você tem a nobreza se valendo aí do absolutismo, a burguesia também, porque essa unificação é interessante para a burguesia, porque muitos reis absolutistas também financiavam o comércio, e era importante para o próprio rei, é claro, que deixou de ser uma figura apagada e passou a ser um rei que tem poder de fato e um poder absoluto, muitas vezes justificado, inclusive, pelo direito divino de poder. Engasguei agora. Beleza? Aí um detalhe. Então a letra C está correta. Aí um detalhe, isso que o Brian está falando se liga diretamente com outro conceito que é muito valioso na idade moderna, que é o conceito de antigo regime, né? Essa alternativa se refere a isso. Então, assim, vamos dar uma adensada nesse tema, como eu falei para vocês. Vê, a gente comentou a crise do feudalismo hoje, massa. A gente falou de como o sistema feudal entra em crise e entra em colapso. Aí depois, a gente andou um pouquinho mais, caminhou, falou de renascimento, reforma protestante, falou que o feudalismo era um sistema descentralizado. Quando esses pequenos territórios que tinham seus príncipes, seus reis, começam a entrar em crise, surge um vácuo, né? Então, esses pequenos núcleos de poder, vários feudos que existiam, deixam de existir, e diante desse vácuo, rapidamente se cria uma nova estrutura política. Então, é bom lembrar o seguinte, a Idade Moderna, ela tem como principal, né, característica política, o que nós chamamos de absolutismo, que Brian está dizendo agora. O que é o absolutismo? É um sistema político centralizado, tá? Ou seja, o feudalismo descentraliza, o feudalismo entra em crise e agora há uma centralização. E esse sistema absolutista, ele é pautado basicamente nessa estrutura aqui. O rei, ele está no centro, como a gente já disse aqui, e esse rei, ele é sustentado por um tripé, viu, pessoal? É um tripézão. E essa é a maneira mais simples de você entender o absolutismo. Quem são as bases de um rei absolutista? Quais são as bases desse novo modelo que surge nessa época? Primeiro, nós temos o clero. O clero é uma base. Vê, a Igreja Católica, que antes era autônoma, que mandava, que desmandava, passa por uma crise no finalzinho da Idade Média. E essa crise no finalzinho da Idade Média tira da Igreja essa centralidade. Então, a Igreja agora passa a servir aos estados. Então, por exemplo, como eu falei, os muçulmanos, os mouros, foram expulsos da Península Ibérica, aquele processo que nós chamamos de Reconquista Ibérica, a gente viu. E aí, dentro de Portugal e da Espanha, a Igreja Católica de Portugal passa a servir aos interesses do rei de Portugal. A Igreja Católica da Espanha passa a servir os interesses do rei da Espanha. Então, o clero passa a defender uma tese que é a tese do poder divino. Que tese é essa do poder divino? A tese que diz que o rei, ele governa porque Deus o autoriza a governar. Então a igreja começa a pregar essa ideia, começa a defender que esse rei, ele existe porque Deus o escolheu para governar. E aí, consequentemente, essa população católica, completamente dominada, né, no seu imaginário pela igreja, aceita o monopólio de poder por esse rei, né? Então, havia uma relação muito estreita entre o rei e a igreja. A segunda relação que fundamenta esse tal de absolutismo aí é justamente o quê? A nobreza. Aquela antiga nobreza que também dominava na Igreja Católica, que era o belatório junto com o clero, agora perde um certo espaço. Dentro desses novos países, Portugal, Espanha, a Inglaterra, com Henrique VIII, surge agora uma burocracia. O que é essa burocracia? Burocracia são os funcionários públicos, pessoal. Essa nobreza agora, ela é funcionária desse rei. São os funcionários que cobram impostos, são os juízes. Aí surgem aqueles cargos de conde, fidalgo, os títulos de nobreza que permanecem e que são geralmente similares a cargos, a um status que o indivíduo tem. Perceba que nas grandes navegações, as grandes navegações reproduzem muito bem essa estrutura, né? Quando Portugal chegou para colonizar o Brasil, Portugal trouxe o clero, a Companhia de Jesus, que era um instrumento da Contra-Reforma, os padres, mas Portugal também trouxe funcionários que eram os donatários.
Por exemplo, Duarte Coelho, o primeiro donatário de Pernambuco, foi um nobre. Então, nobreza como funcionária desse Estado, né, o funcionarismo, o funcionalismo público, e o clero pregando a ideia de que o rei é divino e monopolizando as pessoas, a massa, fazendo com que a massa obedeça a esse rei. E aí, por fim, essa nova classe emergente, a burguesia, tá? Que agora tem um papel também muito importante, essa classe que surgiu da crise do feudalismo, que ajudou a decompor esse feudalismo. Dentro desses novos países que surgem, a burguesia é responsável pelo quê? Pelo comércio ativo. Se tem comércio, o que acontece, Eita? Se tem comércio ativo, o rei arrecada o quê? O rei vai arrecadar impostos. Esses estados, eles possuem cargas tributárias altíssimas. Então, quem paga imposto é a burguesia. Quem não paga imposto? Nobreza e clero. Né? Aquela velha estrutura feudal que vai subsistir até a Idade Média, ou até a Revolução Francesa. Então, a burguesia paga impostos para sustentar esse Estado, para sustentar o rei, para sustentar o seu exército. Então, essa é a estrutura que a gente chama de absolutismo. Rei no centro e o rei sustentado por 3 grupos sociais e tecendo acordos, alianças com esses 3 grupos o tempo inteiro, retroalimentando essas alianças. Então, essa é a primeira característica que ajuda a resolver e a enfatizar isso que Brian acabou de traduzir para vocês, o porquê da letra C estar correta, tá? Deixa eu seguir agora para outra, voltar aqui para a questão, para a gente ver a letra D. Letra D, a dissolução da hierarquização social com base no nascimento face ao advento da sociedade de classe. Vê só, o que está errado aqui? Essa hierarquização social com base no nascimento, ela não foi dissolvida, tá? Esse modelo, essa estruturação social, é importante que vocês saibam, ela é chamada de sociedade estamental, a gente viu, e essa sociedade estamental, ela persiste até a Revolução Francesa na Europa Ocidental, ela persiste até a Revolução Russa na Europa Oriental. Então, ela não acabou nesse contexto, e não é por isso, né, que, obviamente, as relações de guerra depois foram tornadas diversão, hobby, no contexto atual. Letra E, Brainer. Bora. A democratização. Eita, já morreu aí, né, velho? Democratização aonde, cara? Do uso das terras produtivas com a abolição da exploração da mão de obra servil. Não, né, galera? Tudo isso permaneceu. Cadê? Eu passei aqui direto. A democratização do uso das terras, não. A terra continuou concentrada, continuou nas mãos do rei, continuou nas mãos da nobreza. Na verdade, a nobreza entrega essas terras ao rei, que agora é o dono das terras, mas, é claro, o rei redistribui para essa própria nobreza e ela continua concentrando terras. Na verdade, a nobreza ela é sustentada pelo rei através dos impostos que a burguesia paga, como o Pedro aí bem falou. A nobreza e o clero são sustentados pelo rei com o dinheiro que a burguesia paga como imposto. Então, não há democratização das terras com a abolição da exploração da mão de obra servil. Não, a servidão continua também. Tudo isso que vocês estão vendo aí é muito importante. Assimilem isso aí, porque isso vai durar toda a Idade Moderna e só vai ser extinto, como o Pedro falou aí, na Revolução Francesa, que é responsável por abolir o antigo regime na França e depois se espalha como movimento para a Europa inteira. Belezinha, belezinha. Então, letra C, alternativa correta, né? Vamos embora agora para a próxima questão. Questão 3. No decorrer do século XIV, a sociedade medieval estava em crise e a Europa atravessava um período de grandes transformações culturais, econômicas e políticas. Veja, a gente acabou de falar, né? Decorrer do século XIV, ou seja, penúltimo século da Idade Média, havia uma crise dentro da Europa, a crise do feudalismo, a crise da Idade Média. Não é isso? E aí o que acontece? Havia uma série de transformações no campo cultural, no campo econômico. Por exemplo, no campo cultural, o Renascimento, Reforma Protestante, mudando a cultura, a crença das pessoas. Na política, o absolutismo. Na economia, o mercantilismo, que a gente vai aprofundar mais daqui a pouco. Nesse contexto, teve origem nas cidades italianas um movimento que ficou conhecido como o Renascimento. Dele participavam artistas e pensadores que, buscando inspiração nos valores da antiguidade clássica, aqui, que a Andressa perguntou, passavam a exaltar as capacidades humanas e a valorizar a liberdade individual. Vamos seguir um pouquinho mais. São valores do movimento cultural renascentista. Vai lá. Quais são os valores aí defendidos pelo Renascimento? Em primeiro lugar, vamos embora. Antropocentrismo verdadeiro.
Lembra a ideia de que o homem está no centro? É a negação ao teocentrismo. O homem está no centro, o homem enxerga o mundo pela razão. Verdadeiro. Naturalismo. Naturalismo, sim, a gente não colocou ali, mas também faz parte, que é tentar, através da arte, reproduzir a natureza da maneira mais científica, mais fiel, mais semelhante possível. Era muito comum dizer, inclusive, que os artistas do Renascimento eram artistas cientistas. Anota aí, artistas hífen cientistas. Por quê? Porque eram caras que dissecavam cadáveres, que estudavam corpos, anatomia para poder retratar esses corpos da maneira mais realística possível. Então, verdadeiro. Hedonismo, a busca pelo prazer, e o racionalismo. Verdadeiro. Então, a letra A é a correta, é a que contém as características, os conceitos principais do Renascimento. Letra B, vê. Apenas o antropocentrismo e racionalismo. Não. Tem uma série de outras, né? Hedonismo, heliocentrismo, individualismo, universalismo, saber um pouco de cada coisa. Falso. Somente o racionalismo. Falso. Desejos pelo pós-modernismo e pelo teocentrismo. Meu Deus do céu, Brainer. Pós-modernismo, Brainer? Fala aí do pós-modernismo. Pós-modernismo vai surgir, deixa eu ver, 400 anos depois, né? E nada a ver com nada. A pós-modernidade é um conceito da sociologia, inclusive, para indicar uma nova sociedade que está surgindo depois da queda do Muro de Berlim, nos anos 90, cai o Muro de Berlim e surge uma nova sociedade. Há uma crise ideológica, a tecnologia, o consumismo, para explicar toda essa sociedade. Então surge o termo pós-modernidade, uma outra modernidade que está surgindo e não tem a ver com esta modernidade aí, que é diferente, né? E outra coisa que Pedro falou do naturalismo, só para ressaltar uma coisa muito importante. O naturalismo, ele tenta, como Pedro falou, retratar a realidade, mas perceba, hein? No Renascimento há um ideal de beleza. Cuidado com isso aí. Há um ideal. Então, esse realismo grego é um realismo a serviço do ideal de beleza. Então, ele vai ser muito realista para desenhar o corpo perfeito. Todos os corpos do Renascimento são perfeitos. Os deuses gregos lá, os músculos à mostra. Então, ele serve a isso. Massa, então, cuidado para também não achar que porque é realista não tem idealização. Tem idealização de beleza, sim, se aproximando cada vez mais da anatomia do corpo, já que esses caras estudavam anatomia, né? Dissecavam cadáveres e tudo, como o Pedro falou aí. Beleza, vamos embora, que eu acabei fechando aqui, mas vou voltar com a tela aqui. Vamos lá. Foi. Pronto. Vai. Conseguem ver aí, né? Teocentrismo, hedonismo e racionalismo. A única coisa que está errada aqui é o teocentrismo. Lembra que o teocentrismo é um conceito medieval. A ideia de que Deus está no centro e de que se explica o mundo pela religião. Então, falso, letra A, a letra correta da terceira questão. Vamos lá, vamos para a próxima. Quarta questão. Essa imagem aí, Brainer. Vamos embora. Ó, tá aí, lamentação sobre Cristo morto. Precisa dizer nada, tá dentro da tela, a galera lamentando Cristo ali morto. Vamos embora, repara aí, hein? A pintura representa, no martírio de Cristo, os seguintes princípios culturais do Renascimento italiano. Letra A imitação das formas artísticas medievais. Opa! Não, né? O Renascimento é o primeiro a dizer que a Idade Média não vale de nada. E aquilo ali era um período de trevas, inclusive. Então não tem imitação da arte medieval. E a ênfase na natureza espiritual de Cristo. Galera, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Representar um tema religioso não significa que esta arte é religiosa. Beleza? O barroco era uma arte religiosa, porque não era só elementos da religião, ela servia à religião. O Renascimento não, ele usa muitos termos, muitas estéticas e muitas passagens bíblicas, por exemplo, mas para ressaltar os valores humanos. Cristo está sendo representado como um humano. Repara lá, ó, tá? Não tem divindade nenhuma neste corpo. É um corpo humano. Massa, enaltecendo a proporcionalidade humana, não a valorização espiritual. Beleza? Letra B. Aí, rapidinho, Brian, só uma colocação que eu queria aproveitar para contribuir é o seguinte. Não há imitação, tá? Como o Brian bem disse, mas cuidado para também não cair naquela casquinha de banana de dizer assim, o Renascimento não tem nenhuma influência medieval, né? É importante lembrar que esses homens, o Renascimento nasce no século XIV, que nem a Reforma Protestante, e vai até o século XVI. Então, são homens da Idade Média
que estão começando a contestar os valores da Idade Média. Então, intrinsecamente, esses homens trazem suas referências culturais da sua época. Então, você vai ter muitas obras, como mostra esse quadro aí, que trazem temas católicos sob uma leitura, por exemplo, antropocêntrica. Então, Deus, ou Jesus aí, é um homem, não é um espírito, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, algumas obras, estátuas, como sem pegar Michelangelo, por exemplo, estátuas de Rafael, mas sobretudo Michelangelo, Davi, né? O Davi, na verdade, na forma do deus Apolo. Então, temas da Bíblia traduzidos a partir de uma visão clássica, de uma visão racional. Então, tem influência medieval, mas também tem uma tentativa de não imitar, de não reproduzir a arte, como o Brian bem disse. Então, se liga se houver esse detalhezinho, né? Depois vocês procurem aí São Jorge de Donatello, uma escultura, e depois a Última Ceia de Leonardo da Vinci. São temas religiosos, mas está sendo retratado ali coisas tipicamente humanas. O São Jorge com um olhar firme de homem, um ser humano, e a Última Ceia de Da Vinci não está retratando a divindade daquele momento, beleza? Ele está retratando as tensões que existiam. Se você pegar a Última Ceia, você vai ver que é justamente o momento em que Cristo revela que vai ser traído. Então está todo mundo tenso, todo mundo acuado, um cochichando por aqui. Questões humanas. Pedro falou, é muito importante, grava isso. Ninguém acorda, nossa, eu acordei, você é renascentista agora. Não existe isso. As coisas vão numa dinâmica gradativa. Então, para passar da Idade Média para o Renascimento, tem uma transição, que essa mesma galera faz, beleza? Então, não é um rompimento abrupto. Então, tem sempre a influência da época anterior, na época seguinte, sempre influencia. Vai lá, meu irmão. Dylan, você colocou uma pergunta aqui, a gente responde no finalzinho, tá? Quando terminar as questões, a gente para e responde. Mas, desde já, só uma observação. Cuidado com esse conceito avanço e o conceito evolução, tá? Que aí vem para aquela crítica que a gente acabou de fazer, a ideia de que cada período histórico tem seu próprio grau de evolução e que ele não pode ser comparado a um outro período e nenhuma outra sociedade ou outra cultura. Mas, muito boa essa tua pergunta, a gente daqui a pouco comenta. Letra B. A preocupação intensa com a forma artística e a ausência de um significado religioso do quadro. Pelo amor de Deus, né? É uma visão, é um retrato da Idade Média, é um retrato da cristandade, mas sob técnicas do Renascimento. A técnica da arte renascentista, a tridimensionalidade, a pintura a óleo, o uso do claro e do escuro, de mais cores, da geometria, tem uma preocupação intensa com a forma, mas também tem um significado religioso. Inclusive, esse quadro podia ser até colocado aí dentro do bojo de uma estética barroca, quase, né? Enfim, a ideia da pregação, aliás, do retrato da dor de Cristo, da morte, da contemplação sobre o corpo de Cristo, mas a partir de uma visão científica, de uma visão, enfim, centrada no homem. Então, cuidado, tá? Não tem essa ausência, não. Existe significado, sim, religioso naquela passagem, porque ela retrata uma passagem da Bíblia. Letra C. A disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o conteúdo realista da composição. E aí, Brian? Perfeito. Vê só, é uma paradinha muito interessante. Não foram os renascentistas que inventaram a perspectiva. Eles inventaram a perspectiva geométrica, científica. Para eu dar a noção de profundidade à tela, eu preciso calcular o ângulo, eu preciso traçar a reta, eu preciso escolher um ponto de fuga. Depois que eu desenho toda a tela cheia de linha, aí eu vou e faço o desenho. Então, é uma perspectiva científica. O que se fazia antes do Renascimento é o que a gente faz quando a gente é criança e está desenhando a casinha e quer que o sol pareça... não quero desenhar uma casinha, mas eu quero que esse sol fique distante. Como é que eu faço? Eu desenho um sol bem pequenininho e a casa bem grande, um do lado do outro. Eu crio uma ideia de profundidade. Os romanos faziam isso, né? A Roma Antiga fazia isso. Essa ideia de profundidade, só que não cientificamente, não geograficamente. Experimente aí. Desenhe uma árvore bem grande e um sol bem pequenininho do lado, que você vai ver, que você vai jurar que esse sol está atrás dessa árvore. Então, é uma noção de profundidade, só que não científica. A científica é renascentista, beleza? Então, está correta aí a letra C, né? Beleza. Letra C, tá perfeito. Letra D. A gama variada de cores luminosas e a concepção otimista de uma humanidade sem pecado. Vem cá, tem uma fuga do tema aí, né? Isso é uma distratora, né? Porque não há essa reflexão de que a humanidade ela está longe, né? Ou, enfim, fora do pecado. Mas, sim, de certo, se a gente observar, existe uma maior exploração das cores aí, mais tons colocados, o uso do claro e escuro para dar a ideia de volume, né? A exploração da claridade centrada no corpo de Jesus, né? Mas, enfim,
Toda outra interpretação afora aí não está focada no conceito do renascimento ou nas características do renascimento. Então, fora, né? Isso aqui é distrator. Letra E. Vou? Vai. O problema é enxergar aqui, peraí. A idealização do corpo do Salvador e a noção de uma divindade... repara, idealização do corpo do Salvador. Vocês estão vendo o que eu falei? É idealização, pô. Ele está idealizando o corpo é perfeito. Há um ideal de beleza aí. E a noção de uma divindade desvinculada dos dramas humanos. Não, pô, pelo contrário, ele está morto com a cara de morto. Veja que coisa interessante. Ele não diz que na Idade Média a galera tudo aquela cara de paisagem olhando para cima, todo mundo feliz, né, porque Deus está ali. Aqui não, pô, ele está mostrando a expressividade humana do cara. Ele está morto e você está vendo, ele está fazendo uma cara de morto de verdade. Veja que coisa engraçada. Na Idade Média não tinha isso, né? Não tem essa expressividade. Então, perfeitamente, há um vínculo com os dramas humanos, tá? Então, E mais um detalhe, se a gente olhar muito bem, ó, olha, inclusive, olha as chagas de Jesus Cristo. Ó. Isso. Tá vendo aqui, ó, as chagas, né? Por exemplo. Então, assim, e cara, esse corpo sofreu, né? Esse corpo sofreu muito. Essa obra morre. E olha a percepção de tristeza da mulher olhando para esse corpo que sofreu, que está morto, né? Talvez haja uma passividade no rosto dele após morte, mas o corpo foi imaculado, né? Então esse corpo não está tranquilo e íntegro. Houve sofrimento. Vamos lá, próximo. Então, letra C é a correta. Seguindo. Quinta questão. Texto 1. A descentralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse sem a burguesia incipiente. Eu acho que houve algum erro no texto aqui. Daqui a pouco eu vou ver qual foi. Segundo, as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos marcar algumas partes que foram importantes aqui. Centralização econômica, protecionismo, expansão ultramarina, grandes navegações, engrandeceram o Estado. E aqui do outro lado, a interferência do Estado e as práticas exclusivistas restringe a operação benéfica, ou seja, acabam com o benefício que a economia livre poderia trazer. Deixa eu explicar essas duas visões agora. Toma nota que elas são valiosíssimas, tá? Ó, como a gente estava falando aqui, a gente falou que a Idade Moderna também é chamada de Antigo Regime e que esse período da Idade Moderna tem uma característica que é o absolutismo, na política, né? Quais são as outras duas características a saber que são fundamentais para compreender esse período? A segunda característica é o que nós chamamos de sociedade estamental. Nada de novo aqui, né? A gente acabou de entender que a sociedade estamental é aquela sociedade imobilista baseada em 3 grupos principais que a gente já viu na Idade Média. O clero, no topo, a nobreza. Clero e nobreza não pagam impostos. E na base, o resto, os trabalhadores, enfim, a burguesia, os camponeses, aqueles que não têm privilégios e que pagam impostos. Então, essa estrutura que é medieval, ela vai resistir até a Idade Média, por exemplo. Ela vai resistir até a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa, por exemplo? Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E o terceiro estado, irritado com a sua exploração, lutando contra o primeiro e o segundo estado. Um exemplo, né? Agora vamos entender a terceira característica. Além no campo político, absolutismo, no campo social, estamentos, no campo econômico, predominou um sistema chamado de mercantilismo. E para resolver essa questão, a gente vai dar uma aprofundada. O mercantilismo é o sistema econômico da Idade Moderna. Massa? Agora, esse sistema econômico ele tem algumas características básicas a saber. Por exemplo, primeira característica do mercantilismo. Vamos lá. Primeiro, o exclusivismo. O que é isso? O exclusivismo, que também pode ser chamado de monopólio comercial. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês, tá? Exclusivismo. Ainda, né, Pedro? Oi? Estanco. Bota aqui estanco, né? Outra palavra, estanco. O que isso pode dizer? Vamos lá. O rei de um estado, um rei absolutista, ele controlava a economia ao ponto de dizer quem poderia comercializar o quê.
Se você observar, por exemplo, no período pré-colonial, o pau-brasil era o monopólio do rei. E o rei dizia quem poderia, né, era exclusivo. Ele dizia quem exclusivamente poderia comercializar aquele produto. Pescados eram o monopólio do governo. Então, o governo dizia quem poderia e a que preço poderia. Então, não havia uma livre exploração ou um livre acesso a economias. O rei definia. O rei definia quem poderia participar do quê. Segundo ponto, outra característica importante, o que nós chamamos de BCF, Balança Comercial Favorável. O que é que isso significa? Os estados absolutistas controlavam a economia para tentar manter o índice de exportação sempre maior que o índice de importação, ou seja, exportar mais que importar sempre, era fundamental. Agora, para exportar mais, eu preciso produzir mais. Para produzir mais, eu preciso ter mais matéria-prima. Então, os estados criaram aí a ideia do sistema colonial. E o sistema colonial previa aquilo que a gente vai rever depois em História do Brasil, que é o tal do Pacto Colonial. O que isso significa? Os países absolutistas começam a expandir seus territórios, aí vem as grandes navegações, a navegação ultramarina, ou seja, navegar para além dos mares, cruzar oceanos, e a partir daí, esses países estabeleciam suas colônias. Nessas colônias, eles extraíam matéria-prima, convertiam em produtos e vendiam, exportavam. Então, o sistema colonial é isso. Colônias que servem como complementos da economia desses países, dessas metrópoles. Faz parte desse sistema também. Outra característica muito importante é o metalismo. O que é o metalismo, pessoal? É a busca por metais preciosos, que nós também chamamos de bulionismo. É o seguinte, vê, o rei controla a economia, diz quem deve comercializar o que, a que preço, tá? Há muitos impostos cobrados pelo rei. O Estado busca sempre exportar mais, importar cada vez menos. Então, há a tentativa de barrar as importações. Inclusive, para quem quiser saber mais, ó, muitas dessas tentativas eram chamadas de protecionismo. O que é isso? Tentar diminuir as importações. Por exemplo, você podia criar um produto ou um imposto e tornar um produto estrangeiro mais caro. Por exemplo, aí você impedia a importação dele. Você podia criar uma lei dizendo não importaremos mais produtos de tal país. Então, para poder manter uma exportação maior, barrava a importação, protecionismo. Buscava-se ter colônias para extrair matéria-prima sem precisar importar, porque pertencia à metrópole, à colônia, e a busca por metais para converter esses metais em moedas. Então, isso é o mercantilismo, é do que trata o primeiro texto. Agora, o segundo texto é uma crítica ao mercantilismo. E aí eu já vou antecipar para vocês. Rapidinho. No século XVIII, na Idade Moderna, finalzinho, surgiu uma teoria chamada de liberalismo econômico ou liberalismo clássico. Coloque aí FPS, Unicap, Enem, Unicamp, isso aí cai demais. O liberalismo clássico foi uma teoria adotada por um pensador chamado de Adam Smith. E Adam Smith escreveu uma obra muito famosa chamada de A Riqueza das Nações. Nesse livro, Adam Smith, esse economista, ele vai criticar profundamente o mercantilismo. Ele vai dizer que o mercantilismo é injusto, trava a economia. O mercantilismo não permite que as pessoas comercializem diretamente, não permite que as pessoas definam quais seus preços. Ele vai dizer que o rei coloca uma mão pesada sobre a economia e impede que a economia cresça. Se não há intervenção do rei, cada um ia poder ter sua livre iniciativa, ia montar seu negócio, ia crescer, mas não, o rei restringe o crescimento só para os seus escolhidos. Então, Adam Smith vai defender claramente a liberdade de mercado, ou seja, a ausência do Estado na economia, a ausência do rei na economia. E isso é uma crítica direta ao mercantilismo. Agora, vamos resolver a questão. Deixa eu só voltar aqui, ó, para quem quiser, de repente, tirar um print. Tira o print aí, que isso aqui vale ouro, tá? Aqui, ó, antigo regime, tira o print. É muito importante mesmo, hein? Guarda isso aí. Isso aqui é a base, pô. É a base. A maior parte das questões de modernidade fala disso. Toda a idade moderna está aí, ó, nesse quadro. Agora vamos resolver a questão. Depois eu coloco também esse rascunho lá. Pronto, você tem um texto que descreve o mercantilismo,
você tem um texto que critica o mercantilismo. Então, vamos lá. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Diferentes concepções na relação Estado e economia. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de... Vamos lá. Uma define ali o que é mercantilismo, a outra define o que é um liberalismo. Então, vamos lá. Pois é, Andressa, deixa eu voltar então, só para contemplar a tua pergunta, tá? Adam Smith, quando ele fala em liberdade do mercado, ele está falando o seguinte: o que é uma economia livre? É uma economia sem rei, sem a presença do rei, sem a presença do Estado. E aí, ele dizia que o rei tinha uma mão muito pesada. No momento que você tira o rei e o Estado desse controle sobre a economia, você traz o quê? O que ele vai chamar de mão invisível. Coloca aí. A mão invisível é uma metáfora, tá? Para dizer assim, imagine uma economia sem a mão pesada do rei, sem a mão visível que todo mundo vê, sem a intervenção do rei. Então, uma economia livre é aquela onde predomina a mão invisível. Belezinha, Andressa? Responde aí. Beleza? Valeu. Aí, vamos lá. Nas oposições entre as práticas de... Quinta questão. Vamos lá. O primeiro texto e o segundo. Valorização do pacto colonial. Tá. Se o primeiro texto, em tese ali, a gente acabou não tendo o texto completo, mas o enunciado fala que ambos defendem posturas diferentes. O primeiro defende o mercantilismo. Se o primeiro texto defende o mercantilismo, correto dizer que ele valoriza o quê? O pacto colonial. Deixa eu colocar até transparente aqui, porque a gente consegue... Vou colocar uma outra cor aqui para a gente não se perder, tá? Vou dar transparente e botar aqui um númerozinho maior. Pronto, fechou. Vê só. O que estaria correto? Correto. Beleza? Agora, o segundo texto, ele combate a livre iniciativa? Não. O segundo texto, ele defende a livre iniciativa. Ele diz que deve haver livre comércio, que todo mundo deve ter acesso à economia, que não deve haver exclusivismo. Adam Smith é a favor da livre iniciativa. Então, essa segunda parte está errada. Letra B. Defesa dos monopólios régios. Pessoal, sim, monopólio régio é o monopólio do rei sobre a economia. Se o primeiro texto fala de uma defesa ao mercantilismo, estaria correto. Agora, apoio à livre concorrência. E aí, vamos pensar. O segundo texto fala desse apoio à livre concorrência? Sim. O primeiro defende o monopólio do Estado sobre a economia, mercantilismo, e o segundo traz uma prática que defende a livre concorrência, o liberalismo. Então, verdadeira toda essa alternativa aqui, Letra B, toda correta, tá? Então, mercantilismo, monopólio do Estado sobre a economia, liberalismo, apoio à livre concorrência. C. Brian, eu vou andando mais rápido nessa, daqui a pouco a gente volta na próxima, tá? C. Formação do sistema metropolitano, verdadeiro. Então, a primeira fala que deve haver a criação de um sistema colonial. A metrópole deve se beneficiar das colônias que fornecem matéria-prima. Sistema colonial, sistema da metrópole, metropolitano. E a segunda, crítica à livre navegação. Vê só, cabeção, se o liberalismo defende as livres práticas comerciais, também defende a livre navegação, a livre comercialização através do mar desses produtos, né? Não estados definindo quem deve vender o que onde. Todo mundo deve ter o direito de comercializar o que quiser. Verdadeiro. Então, dizer que o liberalismo faz uma crítica à livre navegação está errado. Ele apoia a livre navegação. Letra D. Abandono da acumulação metalista. Falso. O mercantilismo ele é metalista. Ele defende a acumulação de metais. E a segunda, estímulo ao livre comércio. Verdadeiro. O liberalismo defende o livre comércio. Letra E. Eliminação das tarifas alfandegárias. Vê só. O mercantilismo não elimina tarifas. O que são tarifas alfandegárias? São barreiras, lembra disso. Tarifas alfandegárias são barreiras muito utilizadas pelo protecionismo. Lembra que eu falei que quando um Estado quer barrar a entrada de um produto estrangeiro, o que ele faz? Na fronteira, ele cria impostos sobre os produtos estrangeiros. Ele cobra caros por esses produtos. Então, não é a eliminação das tarifas, é a criação de tarifas. Tá? Para poder empregar o protecionismo. E a segunda, incentivo ao livre cambismo, verdadeiro. Vamos lembrar, o mercantilismo apoia a livre concorrência, verdadeiro. O mercantilismo apoia a livre iniciativa. O mercantilismo apoia o livre comércio.
O mercantilismo apoia a livre troca. Cambismo significa troca. A livre troca de produtos. Então, está errado só essa primeira sentença. Qual é a resposta correta aí? A letra B. Acabei riscando tudo agora, vixe Maria. Deixa eu ir para a próxima que eu mostro para vocês melhor. Deixa eu apagar isso aqui, porque depois vai para vocês isso aqui para não ficar feio. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Beleza? A letra B foi a letra correta. Então, deixa eu botar tudo bonitinho aqui, que aí depois vai para vocês isso. Letra B. Brainer, vamos para a sexta? Vamos embora. Lembrar aí, galera, para lembrar de liberalismo, liberdade, né? Lembrou rápido, liberalismo tem a liberdade, que a economia siga naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente, como dizia ela no pagode. Vamos embora. 6, diz assim, ó. Já que os governos acreditavam nessa teoria de que quanto mais ouro e prata houvesse num país, tanto mais rico este seria, ele está falando do que aí? Do metalismo, né? Pedro acabou de falar. O passo seguinte era óbvio. Baixaram-se leis proibindo a saída desses metais do país. Um governo após outro tomou essa medida. Tais medidas podiam conservar no país o ouro e a prata já existentes nele. Mas como se haviam os que não dispunham desses recursos. Como podiam enriquecer? Ou seja, como é que os países que não tinham essa concentração de metal, que não tinham essa concentração de ouro e de prata, como é que esses países poderiam enriquecer? Essa é uma pergunta. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, do que trata o texto e qual o mecanismo que responde à interrogação ao final do trecho. Ou seja, do que é que está tratando esse texto? A gente já viu que é de metalismo. Se é metalismo, é mercantilismo. Beleza? E no fim ele pergunta, e os países que não eram metalistas? E os países que não tinham essa acumulação de ouro? Como é que esses países enriqueciam? Vamos embora. Letra A. Feudalismo. Ele está falando do feudalismo, galera? Não, né? Ele está falando do mercantilismo. E qual era a saída? O metalismo? Não faz sentido, né? Se o metalismo já é a característica do país, como é que ele vai resolver o metalismo com o metalismo? Faz sentido, né? Letra B. Feudalismo de novo? Não, é mercantilismo. E monopólio. A solução para um país que não era metalista era exercer o monopólio? Não, né? A solução é justamente essa aqui, ó, da letra C. Vocês vão entender agora, repara. Letra C. Mercantilismo, o texto está falando de mercantilismo, claro e evidente. E a balança comercial favorável. Os países que não tinham essa expertise ou que não tiveram a sorte de criar colônias que produziram rápido o metal, o ouro e a prata, esses países têm que investir no comércio, têm que investir na exportação, na balança comercial favorável, como o Pedro falou. Ou seja, eu vou ter que ter produtos, produzir produtos para vender mais, porque quanto mais eu exportar, mais esses países metalistas vão comprar e mais esse capital vai entrar no meu país, sacou? Era uma forma de transferir esse capital para mim, fazendo o quê? Deixando a minha balança comercial favorável, tendo mais exportações do que importações, lucrando mais e gastando menos. Exemplo prático disso, Portugal e Espanha. Espanha é um grande país metalista do século XVI, mas perceba que todo o ouro espanhol foi canalizado para a Inglaterra, todo o ouro português, todo não estou exagerando, né? Mas uma boa parte desse ouro foi para a Inglaterra, porque a Inglaterra era comercial, né? E a Espanha não investiu em manufaturas, por exemplo. Portugal também não. Pegou esse dinheiro e não investiu nisso. Então, terminou que todo esse ouro foi transferido para Inglaterra. Então, isso levou aí a Inglaterra a se tornar a grande hegemonia aí no século XVII, XVIII, XIX. Mas, a letra... então... Vai. Não, letra C. A letra D, ela fala o seguinte: mercantilismo verdadeiro, né? Como o Brainer disse, a primeira sentença aí, ela fala de metalismo, que é uma característica mercantil. Agora, os outros países superariam de que maneira? Dentro de um contexto de mercantilismo, ainda não era o livre-cambismo. É bom lembrar que esse livre-cambismo, ou a liberdade comercial, né, de poder fazer transações com quem quisesse, enfim, sem regras impostas por estados, isso aqui só surge como ideia a partir do século XVIII. E não quer dizer que ela tenha surgido como ideia e tem que se tornar prática. Até hoje, se você observar, a maior parte dos países aderem, né, a teses ou a práticas mercantilistas, né? Ou mercantilistas não, protecionistas, melhor dizendo. Até hoje, por exemplo, o Brasil, para estimular a produção de carros nacionais, taxa os carros estrangeiros com até 30%, 40%.
É por isso que carro importado no Brasil é tão caro. Então, não era o livre cambismo dentro do texto que salvaria aqueles que não tinham metais, né? Ô, Pedro, Bom, e o texto está não é o que o fazendo. texto está dizendo. O texto está falando só do mercantilismo, hein? Qual é a É, solução dentro do mercantilismo? Se ligar no texto, você não foge do mercantilismo. Está tudo aí dentro. por fim, aqui está errado, né? Porque o texto ele não está falando de liberalismo, né? Quando ele fala, ele descreve o mercantilismo, ele está falando, aliás, quando ele descreve o metalismo, ele fala de uma teoria que é contrária ao liberalismo, né? Ele está falando de mercantilismo falso. Então, segundo aqui, intervencionismo. Intervencionismo é a mesma coisa que mercantilismo, tá? A ideia do Estado interferindo na economia não está ligada a uma solução para aqueles que não tinham metais preciosos. Então, a única que é coerente aí, de fato, é a letra C. Letra C resolve a questão. Vamos lá. Sétima, antepenúltima, indo para a saideira aí já. O fim último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os votos, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual as vemos viver nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com a vida mais satisfeita. Vê só, esse texto muito rebuscado, muito, eu diria, até quase parnasiano, né, Brian? Esse texto, ele está trazendo uma teoria que se encaixa dentro dessa concepção que a gente viu aqui de absolutismo, né? E haviam alguns teóricos, né, que, de alguma maneira, justificaram o Estado, a centralização de poder, e um desses teóricos foi um cara chamado de Thomas Hobbes. É bom lembrar que existia a teoria do poder divino. Quando você falar em poder divino, você vai encontrar, por exemplo, um cara chamado de Jean Baudin, Jacques Bossuet. Esses são os principais, né? Jacques Bossuet e Jean Baudin foram os teóricos que disseram que o rei ele era abençoado por Deus e que era necessário respeitar esse rei. Descumprir a ordem de um rei era cometer um pecado, né? Já por um outro lado, existiram pensadores que pensaram o poder de maneira, digamos, um tanto mais laica, né? Então vamos citar esses caras. Por exemplo, nós tivemos Maquiavel. Brainer, fala de Maquiavel aí. Você que é um especialista na teoria de Maquiavel. Vamos embora, deixa eu ativar o meu microfone aqui. Então, Maquiavel, que é um cara que viveu nessa época aí de constituição de estados nacionais, né, ele percebeu que a forma da Itália entrar nesse processo aí de mercantilismo era também se tornar um estado nacional. Então, para Maquiavel era muito claro que a primeira coisa que o tirano, ou tirano não, né, o soberano, tinha que fazer, o príncipe, era unificar, era criar um Estado nacional. Então isso era muito claro para Maquiavel. Mas falando das características específicas cobradas aí de Maquiavel, ele defende um Estado laico, beleza? Ele defende também um poder desse tirano, ou seja, um poder do príncipe. O príncipe tem que exercer o poder. Ele tem que conquistar o Estado nacional e, ao mesmo tempo, fazer de tudo para manter esse poder unificado. Beleza? Aí, a partir daí, quando o Estado se industrialize, ou se industrialize não, desculpa, entre nessa lógica mercantilista, aí sim você tem talvez uma liberalização aí. Maquiavel, não dá para dizer que se ele era absolutista, enfim, mas ele entra aí porque ele, de fato, defendia um Estado forte, um Estado laico, um poder do príncipe. Esse príncipe, ele possuía tanto virtude quanto fortuna, ou seja, ele era um soberano virtuoso, né, de valores, mas ele deveria, se preciso, usar da violência. Então, Maquiavel também é muito mal interpretado, beleza? Então, deve haver o poder do governante para o bem comum. Qual é o bem comum para Maquiavel? O Estado Nacional. Então, conquista-se o Estado Nacional, mantém-se o poder e faz de tudo para que esse Estado permaneça. No sentido de que, se for preciso usar a violência, ele tem que usar, e a sua moral individual ou a sua moral religiosa não deve interferir nos seus assuntos políticos. Por isso que ele defendia também um Estado laico, beleza? Por isso que ele entra aí na lógica do poder absoluto. No caso já de Thomas Hobbes, Hobbes foi outro pensador que também tentou entender aí ou fundamentar a ideia de um Estado, e Hobbes vai trazer o conceito de um contrato social, né? Esse conceito que depois foi explorado, por exemplo, por John Locke e depois pelo próprio Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau lá no Iluminismo. Então, essa ideia do contrato social é o seguinte, ele vai usar uma metáfora, uma alegoria, dizendo que houve um tempo em que os homens viviam num estado de natureza, num estado selvagem, em que ninguém tinha regras, em que não havia um Estado, ninguém fazia acordos, né? Então, cada homem vivia como advogado da sua própria causa, cada homem era livre, não havia nenhuma lei que controlasse ninguém. Só que nesse estado de liberdade, sem lei, né, estado de natureza, esse homem tendia a ser violento. E aí, esse homem selvagem tendia ao caos. Então, ele vai dizer o seguinte, o primeiro estágio era o estado de natureza, e o estado de natureza é justamente o momento em que esse homem vive livre, sem lei nenhuma, sem Estado, só que é um estado que leva o homem para o caos, né? Ou seja, não há controle social. Eu mato hoje alguém para poder comer, amanhã eu mato outro, então não havia a percepção de crime, porque não havia direito, não havia lei. Só que aí chega um momento que os homens começam a temer pela sua existência. Se hoje eu posso violentar alguém e não ser punido, porque não há lei que preveja que isso é um crime, amanhã alguém pode me violentar. Então, temendo pela própria morte, os homens, na teoria de John Locke, acabaram se reunindo e nessa reunião, esses caras acabaram firmando esse contrato. E dentro desse contrato estava previsto o seguinte, esses homens, eles aceitam abrir mão de quê? Da sua liberdade. Eles aceitam, ó, eu abro mão de não seguir lei nenhuma para agora seguir leis criadas por um Estado. Então, esse contrato social é abrir mão dessa liberdade, desse arbítrio, para agora seguir a lei. E seguir a lei que é o que? Canalizada por um Estado, que é centralizada por um Estado. Esse Estado agora, ele é necessário porque ele existe para manter o controle, para manter a ordem. Então é como se os homens percebessem que eles não podem viver de maneira livre. Eu preciso perder a liberdade, ser controlado por um Estado para viver em ordem e para garantir a minha vida. O garantismo vem da existência de um Estado. E esse Estado deveria ser controlado por um homem, por um rei, por uma única lei. Então, essa tese aí do Leviatã, do contrato social, na visão de Hobbes, justifica o porquê da existência dos Estados. Vamos lá, vamos terminar. Bia, vai. A gente está terminando e todo o material vai ser disponibilizado para vocês, viu? Beijão. Vamos lá. Esse finalzinho aí. Hobbes, teórico e filósofo do século XVII, elaborou as bases do seu pensamento político, admitindo a existência de um pacto social entre os homens e o governo, capaz de realizar uma construção racional da sociedade. Vê só, o que ele está falando aqui, ó, admitindo a existência de um pacto, de um contrato social, tá? Entre o homem, os homens e o governo. Então, os homens aceitam um governo para que esse governo garanta para esses homens um estado de controle, de paz, de estabilidade. Vamos lá. Considere as alternativas, as assertivas abaixo. Vamos lá. A humanidade, no seu estado natural, era uma selva. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O homem era selvagem. Mas, quando os homens eram submetidos por estados soberanos, não tinham que recear o regresso à selva no relacionamento entre indivíduos. Ou seja, quando esse homem passa a ser governado por um estado, ele não precisa ter mais medo de viver no caos. Verdadeiro. Voltar à selva. A partir do momento em que os benefícios consentidos do poder absoluto, em princípio ilimitado, permitiam ao homem deixar de ser uma ameaça para outros homens. Verdadeiro. Texto muito complexo, robusto, mas que fala basicamente disso. O homem agora aceita um Estado e teme viver fora do Estado, porque sabe que viver fora do Estado significa viver fora da lei, significa viver em perigo. Então, toda a alternativa aqui está correta, a primeira sentença corretona. Agora vamos lá para a segunda. Tiago Breiner. Vamos embora. Cadê a segunda? Sua doutrina a respeito do direito divino já parou aí, né? Hobbes não fala de direito divino. O soberano exerce o poder porque a sociedade assim o legitima. Beleza? Não é legitimado por Deus, nem pela divindade. É legitimado pela sociedade. Os reis serviu como suporte ideológico ao despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido são os reis de característica absolutista, mas que aderem à filosofia do iluminismo. E isso só lá no século XVIII. Beleza? Então, não tem a ver aí com Hobbes. Hobbes é absolutista e não iluminista. Dos monarcas europeus durante a Era Moderna e de inspiração para a burguesia mercantil, em luta contra o poderio que a nobreza exercia
sobre as cidades. Isso tudo estaria certo se ele não tivesse colocado Hobbes como iluminista, né? De fato, serviu à burguesia, a burguesia se inspirou no liberalismo para poder lutar contra o absolutismo. Mas aí ele está confundindo as bolas, né? Ele está colocando Hobbes como iluminista, que influenciou a burguesia, né? E isso daí não faz o menor sentido. Isso aí vem depois de Hobbes, tá? O iluminismo. O absolutismo por ele defendido seria uma nova forma de governo, capaz de articular setores sociais distintos. Atenderia aos anseios dos setores populares urbanos. Vê só, ele não está falando em, de repente, atender aos setores populares urbanos. Ele está falando da necessidade de todos os homens, no geral, do campo, da cidade, viverem de maneira harmônica, para garantir as suas vidas. Interessados em apoiar o poder real, a fim de contar com isenção fiscal. Ele também não está falando que a existência de um absolutismo, de um rei centralizando o poder, isentaria os demais de impostos. Pelo contrário, dentro de um sistema absolutista, a tributação é necessária para sustentar o Estado, para sustentar a máquina do Estado, o funcionalismo público, para sustentar o exército, ou seja, não faz sentido. Assim como a aristocracia, que encontra nessa forma de governo possibilidade de manter seus privilégios econômicos e sociais. Vem cá, se ele está dizendo que a aristocracia mantém seus privilégios econômicos e sociais, como é que o povo pode deixar de pagar impostos? Não, o povo não tem isenção, não. Para manter os privilégios da aristocracia, é justamente as classes populares que pagam impostos. Então, não faz sentido essa alternativa também. A letra correta é a A. Só a 1, a sentença 1, está certinha. Vamos lá, Breiner. Oitava questão, saideira, hein? Tá chegando ao fim. Vamos lá. Não te escuto. Pera, faltou ativar aqui. Vamos embora. Na obra O Queijo e os Vermes, o historiador Carlo Ginzburg conta a história de Domenico Scandella, vulgo Menóquio, um moleiro do norte da Itália que no século XVI foi considerado herege pela Igreja por afirmar que a origem do mundo estava na putrefação. Ao analisar o processo inquisitorial que trata do caso, Ginzburg chama a atenção para as peculiaridades, para as peculiares opiniões de Menóquio sobre os dogmas da Igreja e para suas críticas ao seu poder excessivo. A Igreja chegou a controlar 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Para o autor, 2 grandes eventos históricos tornam possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma protestante. Ele está falando aí de um caso de um cara que existiu de verdade, que foi descoberto por Carlos Ginzburg através de pesquisas. Então ele descobriu que havia um cara no seio popular que contestava a Igreja, e era um herege, considerado herege, porque contestava as doutrinas da Igreja e criticava o poder temporal da Igreja. Então, para Ginzburg, esse cara só foi possível porque ele existiu num tempo em que havia a imprensa, que fazia a informação circular mais rápido e mais fácil, e a reforma protestante, que começou a contestar os poderes da Igreja. Beleza? Então, tudo isso, esses 2 eventos ajudaram a Menóquio existir como um ser, um indivíduo na Idade Moderna. Com base nas informações e nos estudos sobre a Idade Moderna Europeia, analise as proposições. Número 1. A Reforma Protestante contribuiu para a uniformização das práticas e dos significados religiosos do século XVI. A gente viu que a Reforma Protestante quebrou essa uniformidade. A Reforma Protestante contestou a uniformidade do poder da interpretação dos fatos e da Bíblia pela Igreja Católica. Então, não há uma uniformização, há uma quebra dessa uniformização, beleza? Número 2, quer que eu siga, Pedro? Vai. Número 2, o desenvolvimento da imprensa contribuiu para que pessoas comuns tivessem acesso a informações antes controladas pela Igreja Católica. É isso que ele está dizendo no texto. Menóquio era um cara comum, uma pessoa comum, e teve acesso a documentos que circulavam, teve acesso à Bíblia, né, a traduções nacionais que os reformistas faziam. Então, ele, como uma pessoa comum, teve acesso, graças à imprensa, a essas informações e ao conhecimento. Beleza? Então, 2 verdadeiro. 3. A vinda de indulgências, ou seja, a vinda do perdão pela Igreja Católica, foi um dos motivos que levou o monge Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses, criticando vários pontos da doutrina católica. Perfeito. O estopim foi essa vinda de indulgências, e se você tiver curiosidade para ler as 95 teses, não é longo, não dá para ler, você vai ver que mais da metade delas é falando mal das indulgências. Massa? Então foi o grande motivo de raiva de Lutero para começar a contestar e pregar as 95 teses contra a Igreja. Então, verdadeiro.
a 3. 4. Uma das medidas da Contra-Reforma foi o retorno da Inquisição. Beleza, a gente viu isso na aula, né? Que tinha como objetivo reprimir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Perfeito. Todo aquele que não seguia a doutrina católica ou que a criticava era designado como herege. Assim como Lutero foi excomungado, assim como Henrique VIII foi excomungado, por não seguirem as doutrinas da Igreja Católica. Beleza? Então, está correto aí. A censura exercida pela Igreja Católica Apostólica Romana foi determinante para a expansão do protestantismo. Aí, meu irmão, não faz o menor sentido, né? É o contrário. A censura da Igreja dificultou a expansão do protestantismo, principalmente em países muito católicos, como Portugal, Espanha e Itália. Veja que o sul da Itália até hoje é muito católico, porque é muito próximo de Roma ali. Mas então o centro da cristandade, que era Roma, e a Inquisição serviu para que o protestantismo não se espalhasse mais ainda pela Europa. Beleza? Então está errado quando ele fala que a censura promoveu a expansão do protestantismo. Pelo contrário, ela tentou retrair e promoveu a retração desse protestantismo. Então, assinale a alternativa correta, sobra aí para a gente a 2, a 3 e a 4, não é isso? Então, fica aí a letra A como gabarito. Beleza? Não sei se eu estou falando muito rápido, qualquer dúvida, pergunta aí. Não, tá de boa. Um dos diálogos, a nona questão agora, vamos para a nona. Saideira, 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 hein? Daqui a pouco balada, com máscara, dentro de casa e álcool gel. Cuidado. Vamos respeitar o momento. Em um dos diálogos da peça intitulada Henrique VIII, de William Shakespeare, encenada em 1613, a rainha católica Catarina, primeira esposa do rei, desabafava. É bom lembrar que Henrique VIII, ele era casado... vai lá, Ana Júlia, a gente depois vai colocar o material disponível para vocês, a aulinha resumida e tal, entre amanhã e o final de semana. Fiquem tranquilos. Vai. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Então, vamos lá. Então, ó, vamos lembrar que Henrique VIII ele foi casado com a rainha Catarina de Aragão, a espanhola, separou dela, rompeu com a Igreja Católica e casou com Ana Bolena, né? Então, vamos ver a descrição de Catarina na peça de Shakespeare. Mesmo aqui, poderemos falar, pois, em consciência, até hoje, nada fiz. Ela está dizendo que não fez nada, tá? Que não pudesse revelar francamente em qualquer parte. Ou seja, está dizendo que ela é uma mulher honesta. Eu sempre fiz tudo que eu podia falar em público. Que ela foi acusada de adultério e tudo mais. Provera ao céu que todas as mulheres pudessem declarar a mesma coisa com igual liberdade. Que toda mulher fosse honesta, feito ela, né? Ela quer dizer. Meus senhores, uma felicidade sempre tive. Isso de não ligar nunca importância ao fato de meus gestos comentados serem por toda a gente, que ficarem sob a vista de todos. E como alvo dos ataques da inveja e da calúnia, tão certa me acho de ter vida limpa. Ou seja, perceba que, como era aquela coisa, né, velho? A mulher que se divorciava, ela tinha que dar toda uma justificação para a sociedade, uma justificativa, né? Ei, calma, eu não sou desonesta. Enquanto o homem não precisava falar nada, né? Sociedade patriarcal. Se vindes para examinar a minha conduta como esposa, sedes francos. Sempre a verdade ama linguagem rude. Ou seja, a galera prefere usar a linguagem rude contra ela do que reconhecer a sua postura de mulher do bem, né? De mulher casta, né? Pura. O monarca Henrique VIII governou a Inglaterra entre 1509 e 47. Durante esse turbulento período, o catolicismo foi consolidado na Inglaterra. Falso. Durante o governo dele, na verdade, o que foi consolidado? O anglicanismo, a igreja anglicana, não católica, beleza? Então, eu já vou pular para a gente ganhar tempo. B. A liberdade de culto foi implementada, favorecendo a constituição de diversos grupos religiosos após a Reforma Protestante. Vê só, nesse ambiente imediato, após a Reforma, não havia liberdade de culto, não. Inclusive, o próprio Henrique VIII chegou a criar leis declaratórias, demitindo funcionários públicos que não se declarassem anglicanos, né? Houve execução de católicos que protestavam contra a igreja protestante, enfim. Não houve essa democracia religiosa, não. C. O casamento civil, desvinculado da cerimônia religiosa, foi estabelecido como alternativa para os diversos matrimônios do rei. Não. O rei, na verdade, ele separa de Catarina de Aragão,
criam a igreja e ele se casa na igreja que ele criou. Então não houve a instituição do casamento civil para ele poder casar, não. Ele casa na igreja que ele cria, anglicana. Letra D. Uma nova religião se formou, marcada por uma estrutura sacerdotal ligada diretamente ao Estado inglês e aos interesses do rei. Verdadeiro. Que é um exemplo bem claro disso. Se você pegar essa letra D aqui, ó, e colocar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vamos lembrar do absolutismo? O rei, a nobreza, a burguesia e o clero. No momento que o rei Henrique VIII cria uma igreja, galera, ele está criando uma igreja que estará submissa a quem? Submetida a ele, ou seja, é uma estrutura absolutista. Ele dominava a nobreza, ele dominava a burguesia, e quando ele rompe com a igreja católica e cria a igreja anglicana, ele está fortalecendo o poder dele. E está estabelecendo aí um absolutismo. Então, verdadeiro, letra D. Uma nova religião marcada pela estrutura sacerdotal ligada ao rei, ligada ao Estado. Verdadeiro, letra D. E vamos finalizar agora. Medidas legais foram criadas para impedir as mulheres de participarem da linha sucessória na monarquia inglesa. Falso. Um exemplo disso é o seguinte. Depois que Henrique VIII morreu, quem fica no lugar dele é justamente a filha dele, Elizabeth. Tá? Elizabeth, filha que ele teve com Ana Bolena, é aquela que vai assumir o trono após a morte dele. Apesar dele ter tentado ter um homem, filho, acaba que ele tem mulheres. Maria, primeira filha dele, primeiro governa, depois é derrubada e Elizabeth assume o poder. Letra D. Quem quiser assistir um pouquinho mais disso aqui, assista o filme A Outra, né, Brian? Que conta um pouquinho dessa história aí. Tem uma série também, né? O Estudou, não sei nem se pega Henrique VIII, mas tem essa série. Estudou, aí, né? Vamos lá, última. Vamos lá? A arte mineira, olha aí, falando do barroco, hein? A arte mineira. Meu Deus, cadê a questão? Sumiu da minha frente. Agora, a arte mineira caracterizou-se pelo estilo barroco que esteve em voga na Europa até princípios do século XVIII. De fato, o barroco chega no Brasil, aí se estabelece em regiões muito ricas. Na verdade, o barroco se estabeleceu em todo o Brasil, em várias regiões. Agora, o barroco rico, pomposo, ele se deu nas regiões mais ricas. Salvador, Minas Gerais, Pernambuco. Então, nessas regiões, o barroco foi muito pomposo e cheio de ouro, muito dourado, né? Vamos embora. Sobre o barroco, é correto afirmar. Como forma única de expressão, as imagens barrocas são uniformes e regulares, conforme o pensamento religioso católico. Risca aí, galera, única. As imagens não foram a única forma de expressão do barroco, tá? Teve as esculturas, a arquitetura, tudo faz parte do barroco. E outra, são uniformes e regulares. Regular, regra, quem segue regra é o Renascimento. A arte que segue regra é o Renascimento e depois o Neoclassicismo. Mas o barroco não necessariamente segue regras. O barroco ele é irregular, ele é assimétrico. Beleza? Inclusive, uma das características do barroco é essa liberdade artística. Beleza? Apesar de ser uma arte religiosa, mas como eu falei para vocês, em outros aspectos e outras regiões, o barroco promoveu uma liberdade artística. Massa? Letra B, o barroco expressava o racionalismo. Não, galera. Quem expressava o racionalismo era o Renascimento. O barroco expressava a espiritualidade, quando falava da igreja, mas também expressava emoção. É uma arte que trata de emoção, de teatralidade, é uma arte sedutora, né? Beleza? Então, nada de racionalismo. É expressividade, sentimento e emoção. Da época moderna, condenando as expressões metafísicas e o sentimento religioso. Pelo contrário, ele reforçava o sentimento religioso e as questões metafísicas, que são as coisas além do mundo físico, né? No mundo espiritual, no caso aí para a igreja. Letra C, era um estilo intimamente ligado à Contra-Reforma. Perfeito. Pois expressava os fundamentos da devoção religiosa por meio de construções, esculturas e iconografias, que são as imagens, e enalteciam os princípios da fé católica. Perfeito, perfeito, sem erro nenhum, letra C, correta. Repara aí que são várias expressões que o barroco usa, não só a imagem. Letra D, o barroco esteve intimamente ligado ao protestantismo. Opa, não, o barroco fazia oposição ao protestantismo. Ele serviu à Igreja Católica, serviu ao catolicismo e não ao protestantismo.
condenando as iconografias. Não, o barroco fazia iconografia e dando ênfase apenas ao estilo arquitetônico. Não, tinha arquitetura, tinha pintura, tinha escultura, beleza? Letra D também não pode ser. Letra E, o barroco mineiro desenvolveu características universais. Ó, o barroco ele é universal no sentido de que ele se espalhou pelo mundo, mas ele tinha em cada região as especificidades daquela região. Então ele diz, ó, evitando as especificidades e o regionalismo. Não, isso é uma característica do barroco. Ele se espalha pelo mundo, mas em cada região ele possui aquelas características específicas daquela região. E no que tange o Brasil e Minas Gerais, coloca essas três aí, ó. O colorismo, era muito colorido a pintura barroca, a pedra-sabão na arquitetura era muito utilizada, beleza? E a taipa também. Esses três elementos são muito característicos do barroco brasileiro, beleza? Então, com isso, fica para a gente a letra C como correta. Massa, colorismo, taipa e pedra-sabão, como o Pedro está escrevendo aí. Sobra para a gente a letra C como correta. É isso aí. Então, mais uma missão cumprida, mais 10 questões resolvidas. Pessoal, é isso aí. Obrigado aí. Quero desejar para vocês um bom descanso. Tudo de melhor nessa vida. Bom final de semana e bom feriadão, né, Brian? É isso aí, galera. Bom fim de semana, bom feriado. E mais uma vez, respirem. Metaforicamente, respirem. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço.